dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu não posso abrir a câmera, mas vou aqui, tá? Tá bom, tudo bem. Pode. Tá bom. Vamos começar com uma pequena oração, tá? Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gajananam Bhuta Ganadi Sevitam Kapitha Jambu Phalasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Om Vagartha Viva Sampraktau Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, muito feliz de estar começando esse curso aqui, que é na verdade um grande desafio, tá, para mim e para nosso processo coletivo em termos de estudar uma coisa que é bastante profunda e eu sinto que assim, o maior desafio é fazer com que vocês gostem disso aqui que a gente vai estudar, tá? Esse é o meu desafio, sabe? Porque a matéria, assim, vai passando, mas vocês poderem ver, ver como se diz, o quanto isso aqui é importante e interessante para o nosso processo de estudo, tanto de Vedanta, dos mantras e de outras áreas, ok? Vai ser o meu desafio nessa primeira parte do curso, para depois vocês vão falar, professor, dá mais aula, tá bom? Essa é a ideia, tá bom? Mas em princípio, isso aqui vai, a gente precisa entender o que tem de especial estudar essa gramática, tá? Essa gramática avançada, ok? Porque, de alguma forma, existe um tanto de gramática que a gente já estudou, seguindo os métodos que são um pouco uns métodos mais contemporâneos. O método, por exemplo, do Maurer, né, que é o que mais a gente estudou, que para quem estudou com o Vitor, o Antoine, né, o Antoine que se estuda muito, o Antoine que a gente chama, tá? E que são métodos muito bons, no sentido que levam a gente rapidamente para a gente conhecer a língua, ok? Só que tem uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa assim que eu chamo o que é o Vyakta e o Avyakta, ok? O Avyakta significa um não manifesto e o Vyakta é um manifesto, certo? Esses métodos, o Maurer, Antoine, etc., eles lidam principalmente com a parte Vyakta, com a parte manifesta da língua. E existe uma outra parte que é a parte não manifesta, que é como que a gente chega naquele resultado de uma frase que está escrita ali. Como que se formam essas palavras, sabe? Como que se criam essas junções. Como que a gente chega até formar a palavra da raiz bu até a palavra bhavati, né? O que acontece com esse bu? Quais são as transformações? Como que ele se transforma em bhava, né? E depois, de onde vem esse ti, né? Essa terminação da, a gente chama da terceira pessoa do singular dos verbos no presente, né? Parasmeipadam. Então, tudo isso, existe um mundo inteiro atrás de tudo isso, sabe assim, que permite
Tá, tudo bem, você já conhece o Bhavati, Bhavati, Bhavataha, Bhavanti, né? Mas agora tudo isso vai permitir você ganhar mais ferramentas para você poder entender os textos, como se diz, ler, especialmente os bhashas, né? Que às vezes vão falar coisas de gramática, especialmente na parte dos sufixos, né? Que os sufixos são o maior tema, assunto da gramática, a gente já vai entender. E entender também mais regras dos que as regras gerais, e que às vezes não são regras raras, são regras comuns, especialmente regras de Sandhi, ok? Tem muitas regras de Sandhi, então a gente estuda um tanto de regra de Sandhi, mas depois se dá conta que tem mais regras, e o entendimento de como a gente chega até esse resultado do Sandhi permite a gente criar dentro de nós um conhecimento sobre o que está antes do que se manifesta na língua, para quando depois eu vejo a língua manifesta ali num verso, eu consigo muito mais rápido entender o que está aí escrito, como que eu posso pegar essa palavra, depois procurar no dicionário, ou como se diz, ou como que se forma, o que está querendo dizer, sabe? E depois, claro, me ajuda também a criar, a expandir coisas, sabe? E ajuda muito também na parte de tradução e interpretação dos textos também, ok? Então, para mim, esse estudo tem sido, assim, uma grande bênção. Eu assim, sou já abençoado, me considero abençoado por trabalhar todos os dias com sânscrito. Todos os dias tem uma aula de Ayurveda, todos os dias tem uma aula de Vedanta ou mantras. Então, todo dia estou em contato com a língua. E na medida que estou estudando mais e mais gramática, né, eu consigo mais entender o que os autores eles estão dizendo ali, qual que são as coisas que eles estão usando, sabe? Então a gente vai expandir nosso conhecimento do Shastra, dos Vedas, ok? Vai expandir nosso conhecimento dos Shastras a partir disso que a gente chama da gramática, que se conhece como Vyakaranam. Vyakaranam. Entendendo que Vyakaranam é um dos 6 como se chama? Vedanga, né? Os 6 conhecimentos associados ao estudo dos Vedas que a gente tem que conhecer. Shiksha, a fonética, né? Vyakaranam, a gramática, Chandas, as métricas, que mais? Niruktam, a etimologia, a gente vai estudar também isso. Jyotisha, astrologia, e Kalpa, que são como se diz? Os rituais, a ritualística, tá? Tem um verso aqui que eu posso depois mandar para vocês, é muito interessante, ele fala assim, ó. Como que é? Mukham vyakaranam tasya jyotisham netramuchyate niruktam shrotram uddishtam chandasam vichitaf pade chiksha granam tu vedasya hastau kalpan prachakshate. Então, se a gente vê os Vedas como uma pessoa, né, que a gente chama o Veda Purusha, né? Veda Purusha significa o Veda é uma pessoa, sabe? Mukham Vyakaranam, a cabeça é a gramática, tá? A gramática é a cabeça, ok? Vocês querem ver esse verso? Pera aí. Vou mostrar. Vamos colocar aqui. Então eu estava falando que eu estava tentando fugir do PowerPoint, mas eu acho que não vai ter jeito.
tudo bem. Ok? Então a gente, pelo menos hoje, vai usar, não sei se as próximas aulas vamos usar, mas tudo bem. Tá? Aí, próximo slide, como que vai aqui? Veda Purushaha. Então, ele fala assim, eu tô me vendo aqui? Vocês me enxergam, né? Tá? Não sei por que como que a tela parece um pouco fusca, né? Mas tudo bem, dá pra ler, né? Parece meio cinza, assim, uma cor de fundo, mas tudo bem. Aí ele fala assim, Mukam Vyakaranam. A cabeça é a gramática, ok? Jyotisham Netram, né? A astrologia são os olhos. Niruktam Shrotram, o ouvido, as orelhas são a etimologia das coisas. Chandasam Vichitaha Pade são os pés, as métricas são os pés. Chiksha Granam é o nariz. E Hastau e as mãos, Kalpan, são as regras de ritualística, né? Tudo isso aqui tem bastante conceito. Mas o que a gente quer saber é que a cabeça, tá? E o que é o coração? O coração é Vedanta, entende? Do Veda Purusha. É assim que a gente tem que ver. Tá? Isso aqui está descrevendo as partes maiores, mas a gente vai para dentro, né? Tem os órgãos, tudo, né? Que são os mantras que estão ali no Veda. E o coração ali é a Upanishad, né? O Vedanta. Mas Vyakaranam é considerado a cabeça, tá? E isso é por quê? Primeiro porque a gente usa muito a cabeça, né? Mas segundo, é porque é uma parte importante dentro do estudo dos Vedas, a gramática. Sem gramática não tem como entender os Vedas. Essa é a verdade. Tá? Não tem moksha para quem não entende gramática. Não existe. Porque até agora ninguém fez. Entende? Se a gente vê os vídeos, não sei se vocês já viram, outro dia mostrei naquelas aulas de conexões védicas, o vídeo do Gurukulam, deixei como lição de casa. O Swami Dayananda, expert em Vyakaranam, entende? Ensinando os sutras de Panini para as pessoas com 80 anos, imagina isso. Sabe? Swami Sakshat também conhece a gramática para cima e para baixo, sabe? Então, assim, os mestres, eles estudam tudo, são expertos em gramática. E antigamente não tinha como se dedicar a qualquer assunto dos Vedas sem ser experto em gramática. A gente estuda, por exemplo, os textos de Ayurveda, né? Ou os textos de Ayurveda, por exemplo, a gente estuda o Ashtanga Hridaya, que é nosso principal texto. O autor é chamado Vagbhata, porque a escrita dele, né? A gente fala escrita, mas era antes falado, né? A fala dele era assim, exata. Tipo assim, ele escreveu um texto de medicina, tudo em Anushtup, numa métrica simples, arranjado, com poesia. Ou seja, ele era esperto em gramática para poder escrever um texto de Ayurveda, entende? Tipo assim, imagina isso, você tem que estudar, não só precisa estudar medicina, você tem que estudar a gramática também, entende? Essa vida é assim, só resta estudar, entende? Estudar, estudar, estudar. Então, assim, expert em medicina, mas também precisa ser expert em gramática. Então, gramática é uma coisa que sempre tem que ir nos acompanhando, porque vai cada vez melhorando nosso entendimento do Shastra. Como a gente fala nesse assunto das conexões védicas, que eu falei que o que se diz dentro dos Vedas é que quando a gente estuda mais um Shastra, a gente entende mais dos outros Shastras. Então, Vyakarana não é um Shastra, é um conhecimento dos Vedas. Entendendo mais a gramática, a gente vai entender melhor o Vedanta, vai entender melhor os mantras, melhor os rituais, melhor o Ayurveda, melhor a astrologia, melhor o que vocês quiserem estudar, sabe assim? Então, aqui, porque eles seguem toda uma mesma linha, ok? Todos têm dentro do coração como se diz, esse assunto que é o ser, né? Então, aqui a gramática vai nos ajudar para
poder entender Vedanta, principalmente, é nosso objetivo, mas também os mantras, mas tudo mais, sabe? Só que o que acontece? Vedanta, né, que é nosso Shastra principal, é Shabda Pramana. É um Pramana baseado no Shabda, no som. Som significa palavras. Então, quanto mais conhecimento a gente ganha dos Shabdas, mais conhecimento a gente pode adquirir de Vedanta. Entende? Mais a gente vai conhecer Vedanta se a gente conhecer mais como os sons são formados, como são as palavras. Porque os mestres antigos não eram que nem a gente, tipo assim, tá correndo atrás do relógio para fazer todas as coisas aqui na rotina e tal. Eles, tipo assim, passavam a tarde inteira meditando para poder fazer um verso. Então eles não escolhem as palavras à toa. Imagina os rishis, entende? As palavras não são à toa, eles escolhem a palavra precisa. Vou colocar a palavra aí, Virat, Purusha. Por que ele está usando essa palavra? Como que essa palavra é formada? E por que tem diferentes coisas? Por exemplo, nas aulas dos domingos, ninguém me perguntou ainda. Mas, às vezes aparece Purusha com o curto e às vezes é Purusha com o longo. De onde que vem isso? Entende? E por que ele faz isso? Então, são coisas que não são à toa, entende? Que estão aí. A gente pensa, isso aí porque o Rishi estava na meditação e ele, você foi no som. Não, ele não faz isso, entende? Tudo tem uma regra. Então, essas coisas ali, quando a gente entra numa meditação e vai pegando esses significados que estão implícitos ali, então a gente consegue expandir nosso entendimento desses shastras, especialmente de Vedanta Shastra, que é o que a gente quer estudar. Tá? Então, Vyakarana é considerado Mukham, ok? Como se fosse assim, a cabeça dos estudos acessórios aos Vedas. Vyakarana é o mais importante, tá? Mais do que mantras e puja e essas coisas, a gramática é fundamental, ok? Gramática é fundamental. Claro que a gente estuda tudo, né? A gente é assim, então estuda um pouco de astrologia, estuda um pouco de mantra, estuda um pouco de puja, né? Porque é bom, abençoa, né? Só que se a gente fala assim, o que eu mais preciso estudar? Você estuda Vedanta como professor, estuda gramática. E com isso você está salvo, né? E as outras coisas vão apoiando para você poder ir ganhando o punya e as bênçãos para poder manter esse estudo, certo? Legal. Aí ele fala assim, vamos primeiro ver as orações que a gente vai usar nesse curso, tá? Que a gente vai cantar toda a aula também, ok? Então a primeira ela é assim, Yena kshara samanayam. Você pode repetir, tá? Yena kshara samanayam adhigamya maheshwarat adhigamya maheshwarat Kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha Vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakarancha pranatosmi munitrayam. Então, o que acontece? A gente vai mostrar depois em um outro slide. A gramática que a gente estuda, que a gente vai estudar, tá? Que é a gramática de Panini, tá? Ela foi recebida por ele de Ishvara, tá? Então, por isso que a gente chama de Panini Maharishi, ok? Então, a gente considera ele um rishi. Não considera ele tipo um professor, assim, qualquer. Tipo, Panini aí escreveu a gramática. A gramática é tão bem feita, né? Tão bem feita. Ele fala Kritsnam, é completa. Né? Vyakaranam Proktam, ele descreveu a gramática completamente. Yena akshara samanayam adhigamya maheshwarat. Daquelas akshara, daquelas sílabas que ele recebeu diretamente de quem? De Maheshwara. Maheshwarat, adhigamya maheshwarat. Então,
Panini Maharishi, né? Ele como se diz? Um rishi, tá? Isso que a gente tem que entender. E ele escreveu uma gramática, quando a gente assim, vai estudar, vai entrar, etc., vai falar assim, caraca, tipo assim, como que ele fez isso? Porque assim, vocês vão ver que a nossa mente vai ter que começar a funcionar que nem um computador. Sabe? A mente se vai tornar um computador. E a gente tem muitos recursos, tá? PowerPoint, texto, a gente está criando um site, tá? Daqui a pouco vai estar pronto esse site, que é um site que a gente vai ter para ir colocando as nossas matérias ali para vocês poderem estudar, sabe? Só que antes era tudo na cabeça, entende? Antes não tinha texto, sabe? Então, assim, a mente da pessoa é um computador. E assim, eu juro pra você, a mente, por exemplo, do Charan, que é o meu professor, né? É um computador. Tipo assim, é impressionante. A memória e a quantidade de coisas que consegue guardar e as operações. São tipo operações matemáticas isso aqui, entende? A gente vai fazer como se fosse assim, porque é tudo muito lógico e muito bem pensado, estruturado, ok? Então, esse é aqui, por isso que muitas pessoas falam que o sânscrito é uma linguagem que pode ser muito usado na parte de informática, pela sua estrutura, tá? Então, primeiro uma saudação a Panini, tá? Porque Panini é realmente uma benção. E depois a gente faz tem esse verso que é uma saudação para Pranatosmi Munitrayam. Eu me curvo, né? Eu faço minha saudação aos três sábios, os três munis. Quem são esses três munis? Vararuchim, que escreveu o quê? Vakyakaram. Vakyakaram, tá? São o que a gente chama de Vartika. Vartika é o quê? São versos que são colocados ali para, às vezes, assim, explicar um sutra, ou às vezes, assim, complementar um sutra, ou às vezes, assim, algumas regras que estavam, assim, meio que eram como se fosse, assim, muito bem entendidas, então meio que não quiseram deixar ali uma coisa. Vararuchim veio e colocou ali algumas anotações que ajudam, às vezes a gente vai estudar alguns Vartikas também, que estão ali no meio dos sutras, que ajudam a gente a entender sandhis, ajuda a gente a entender algumas regras específicas. E depois tem Patanjali, que escreveu o Mahabhashya, que é o grande bhashya da gramática de Panini. Tá? Então, que isso ajuda a explicar sutras, que eu falo assim, pera, mas por que esse sutra, tipo assim, quer dizer isso? Ah, porque Patanjali falou que é isso aí. Isso aí, e é isso aí, entende? São sábios, a gente simplesmente segue. Então, a gente vai ter que entender uma coisa. Bom, e aí Panini Sutra, cara, Panini que escreveu o sutra, né? Mas a gente vai ter que entender uma coisa, que esse estudo da gramática, a gente estuda por siglos, tá? Vários ciclos. E a gente não vai estudar o Bhashya aqui, porque esse é um ciclo mais avançado. Então, tipo assim, depois que a pessoa estuda um monte de gramática, depois vai para o Vartika e depois vai para os Bhashyas. Vai ter sutras que a gente vai falar, esse sutra significa tal coisa. Mas por quê? Como? Como que as palavras estão ordenadas aí que significam tal coisa? Relaxa, espera alguns anos, que depois vai chegar essa resposta, porque esse é o estudo mais profundo. Vocês vão ver, tá? O Charan, ele brinca que esse estudo aqui é tipo uma sopa de noodles. Sabe os noodles? Miojo? Então, o que acontece? Se você quer pegar um miojo, vem junto com um monte de outras coisas, né? Não consegue pegar um talharinho, assim, sabe? Isso aqui é uma sopa de noodles. Então, a gente só assim pega um pouquinho e come, porque se a gente tenta ir no fundo, tipo assim, vem todo o negócio, entendeu? Então, a gente vai por siglos estudando aos poucos, tá? Então, essas são duas orações que a gente vai adicionar às orações iniciais que a gente geralmente canta para Saraswati, etc. Tá bom? Para os professores, para Saraswati, enfim. Ok. Aí, o que mais? Tá. Então, vamos entrar na matéria rápido, que eu acho que assim, tem uma introdução à gramática que a gente precisa conhecer.
que eu quero passar rapidamente para depois passar na matéria que é mais relevante para nós, mas essa introdução também é importante, que é assim, Vyakaranam, ok? Essa gramática é de dois tipos. Dvividham Bhavati, ela é de dois tipos. Laukikam Vyakaranam e Vaidikam Vyakaranam, ok? Ou seja, o que significa Laukikam? Laukikam significa mundana, tá? Mas mundana não no sentido ruim, no sentido de que não é dos Vedas, tá? Simplesmente assim. Então, o que a gente estuda quando estuda Panini, ok? É Laukikam Vyakaranam. É a gramática de textos que foram escritos não revelados diretamente e vistos pelos rishis, vamos dizer assim. Ok? Não são dos Vedas. Os Vedas seguem outras gramáticas, que a gente chama de Pratishakyam. Tacha Pratishakyam iti namna milati. Ele está falando aí. Então, Veda Vishakam Vaidikam Vyakaranam. A gramática védica é aquela cujo assunto são os Vedas. Tá? Tacha, e ela é conhecida pelo nome Pratishakyam. Ok? Pratishakyam. Eu quero colocar nesse curso também, especialmente na nossa primeira parte do nosso curso, a gente vai estudar também bastante a Pratishakyam. Ok? Os primeiros capítulos da Pratishakyam. E depois, quando ele vai entrar na parte assim gramatical mesmo da Pratishakyam, aí a gente vai falar, tá, até aqui vai ser bom, depois, senão a gente vai pirar, né? Vai estudar duas gramáticas ao mesmo tempo, não pode. Só que a Pratishakyam, tá? Eu coloquei aqui, ó. Aqui tem as Pratishakyams, tá? Então, cada Veda tem as suas Pratishakyam, e às vezes mais de uma Pratishakyam, porque cada Veda tem mais de uma Shaka, tá? Entende? Então, assim, isso aqui é infinito, entende? E o mais interessante é que tudo isso está disponível. Olá, Paulina, tudo bem? Namaskar, buen día. Namaskar. Por la compra del pelo. Namaskar. Então, assim, tem várias Pratishakyas. E o interessante, assim, quando eu escutava as Pratishakyas, eu falei, pô, isso aí, tipo assim, era uma coisa que às vezes, assim, antigamente as pessoas estudavam, já ninguém mais estuda, mas na verdade é que elas estão escritas, tá? A tradição védica, o que ela tem de especial é que preservam o conhecimento, as pessoas preservam, e tem pessoas que, tipo assim, dedicaram a sua vida para escrever esses textos para que a gente possa ter até agora e usar eles, sabe? Então, eu vou trazer para vocês esses textos, são muito interessantes, e claro, a gente vai estudar especialmente a que está escrito aqui, a Taittiriya Pratishakyam, né? A Taittiriya Pratishakyam, que, como se diz? É a que... Eita, o que aconteceu? Conseguem ver aí? Taittiriya Pratishakyam, que é do Krishna Ayurveda, da Taittiriya Shaka, que é nosso Veda principal, que a gente estuda, né? E essa Taittiriya Pratishakyam, o interessante dela é que ela é muito conectada com a gramática de Panini, entende? Então elas se complementam de uma forma muito interessante também. Diferente um pouco das outras que fogem um pouco da... Assim, eu não conheço muitos outros, né? Mas o que eles falam é que essa aqui é mais... como se diz? Encaixa muito bem junto. Tá muito baseada na gramática de Panini, e muitos sutras são iguais entre os sutras da Pratishakyam e os sutras de Panini, ok? Então isso também é muito legal, certo? Tá. Então essa Pratishakyam. Então a gente vai estudar um pouco de Vaidika Vyakaranam, ok? Mas bem pouco, que é a parte mais de introdução, assim, que é a parte mais de fonética, de conhecimento das letras, que vai ser muito interessante, mas as regras gramaticais da Pratishakyam a gente vai deixar depois mais para frente, depois da gente estudar um tanto da gramática de Panini, tá?
senão isso aqui, porque o que eu falei para você, isso aqui é um noodles, entende? Você puxa uma coisa assim, depois não consegue fugir, tá? Ok, agora, Laukika Vyakarana, tá? A gramática de mundana, vamos falar assim, que não é dos Vedas, também tem muitas, tá? Panini é uma. Panini é uma. E tem esse verso aqui, ele fala assim, Aindram Chandram Kacha Krishnam Kaumaram Kakatayanam Saraswatam Chapishalam Chakalyam Paniniyakam. Então são as 9 gramáticas mais reconhecidas, tá? Que falam que Hanuman conhecia essas 9 gramáticas, sabe? E Hanuman, o que ele tinha de especial é que ele conhecia as 9 gramáticas. E por isso que ele era tão diplomático, porque falam que ele era muito bom na fala, né? Então, imagina, conhece toda a gramática, conhece todas as coisas, então sabia trazer umas palavras assim que fala, nossa, ele falou de uma palavra, de uma forma assim que encantou a todo mundo, sabe assim? Então, o que acontece? São 9 gramáticas, só que as outras não se tem muito registro, parece que não tem os textos. Enfim, a de Panini é a mais estruturada e a que mais tem texto, tem tradução, tem tudo que a gente quer para a gente poder estudar. Então a gente nem se preocupa com as outras. Porém, o próprio Panini, ele cita, né? Por exemplo, Abhishalam, Shaukalyam, a gente vai ver. Dentro, ele fala assim, ó, essa regra aqui, por exemplo, fala assim, essa regra aqui é opcional conforme descreve Shakalya. Então, se a gente quer seguir a gramática Shakalya, a gente pode aplicar essa regra ou não. Então, tem gramática... E assim, esses são 9, mas tem muitos outros, né? Porque sânscrito é uma língua muito grande. Então, assim, várias pessoas escrevem vários tipos de forma de explicar a gramática. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Existem gramáticas que são descritivas e outras que são prescritivas, né? O que a gente vai estudar é uma gramática descritiva, ou seja, vai descrever uma língua que já existe. Outras formas de gramática se criam, especialmente, por exemplo, essas linguagens que eles chamam Java e essas coisas que eu não entendo nada de informática, mas eles criam uma linguagem, tipo uma gramática para poder criar uma linguagem. Só que Panini não é assim. Panini, a linguagem está ali e ele quer simplesmente explicar o que já existe. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque, de alguma forma, isso também nos ajuda. É que quando a gente está seguindo os sutras e vai chegar num resultado, tipo assim, se vamos supor que a gente segue os sutras, a gente chega, em vez de ser, por exemplo, Bhavati, a gente chega em Bhavati. Você fala assim, você fez alguma coisa errada. Porque essa não é a forma que a gente encontra na linguagem. Entende? Isso não vai acontecer se a gente segue bem os sutras, né? Mas o que eu quero dizer é que os sutras têm que levar o resultado daquilo que está presente dentro da linguagem. Entende? Eles só estão explicando como que essa linguagem se cria. E a melhor forma de explicar é seguindo o Panini, tá? Panini, além disso, ele escreveu o Ashtadhyayi, né, que a gente vai estudar. Vamos avançar um pouco. Então aqui está Panini, tá? É o Rishi. Então o que eles falam? Que ele foi estudar nos Himalaias, né? E aí foi fazer uma meditação, fumando um baseado, é um detalhe que eles colocam, tá? Pegou um baseado e nessa miragem, porque nos Himalaias tem muita maconha, né? Cannabis é uma planta assim de muito poder e falam que é uma planta associada a Shiva, né? Mas não recomendo fumar maconha, porque senão vocês não vão decorar tudo que a gente precisa estudar aqui, tá bom? Ok? Mas enfim, antigamente eles usavam assim dentro dos rituais e tudo mais, aí ele foi fazer a meditação, e nessa meditação apareceu Shiva e tocou o tambor, Damaru. E nesse som foram aparecendo, como se diz, mantras, né? Sílabas que ele escutou e que deram a luz para ele poder criar a gramática. Então, a gramática para ele foi como se fosse
recebida de Maheshwara. Por isso que ele Yena Akshara Samanayam Adigamya Maheshwara. Maheshwara de Shiva, né? Maheshwara. Então, ele recebeu de Shiva as sílabas, que a gente vai estudar agora, daqui a pouco, que vão fazer parte da base de toda a gramática de Panini. Ok? Então, ele recebeu esse conhecimento. Ok? Agora bem, muitas pessoas não estudam Panini, o Ashtadhyayi, tá? O Ashtadhyayi, cadê meu Ashtadhyayi? Então, tem esse Ashtadhyayi tem várias versões, né? Digamos assim, vários livrinhos que eles colocam, tá? Isso aqui é uma que escreveu. Vou mandar para vocês depois, tá? Tá aqui. Eu tenho essa versão. Quem escreveu foi a Medha Michika, que foi uma colega do professor Jonas, que ela é uma japonesa que gosta muito de sânscrito. E aí ela escreveu isso aqui. Mas tem muitas versões, na internet tem milhões. Mas eu vou mandar esse aqui que é assim, para a gente só ter um padrão. Eu vou mandar, isso aqui tá em PDF, tá? E aí vocês podem imprimir, é bom, tá? Vocês terem imprimir. Ou se vocês quiserem comprar pela internet, esse livrinho também pode comprar, tá? É bom às vezes ter quando a gente vai viajar, etc. Mas isso aqui tá num formato PDF para a gente imprimir em folha, assim, A4, sei lá. Tá bom? Agora, o que eu quero dizer, o que a gente vai estudar de Panini é esse Ashtadhyayi, né? Ashtadhyayi significa aquele texto cujos capítulos são 8, né? São 8 capítulos, né? Um texto de 8 capítulos. Cada capítulo com 4 partes, certo? E cada parte com vários sutras, tá? Isso aqui tem tipo uns 4.000 sutras, ok? A gente, assim, vai estudando aos poucos, tá? Não precisa, assim, vocês vão ver que a gente vai estudar, assim, 100 sutras, você vai falar, caraca, já sei um monte de coisa, sabe assim? Mas só com 100, tá? E 100 já é muito, vocês vão ver, ok? Com o Charan a gente estudou, acho que uns 300, sabe? Até agora. E é muita coisa. Então, assim, imagina, tem 4.000, mas tudo bem. A gente não estuda os 4.000 de uma vez só, né? A gente vai por siglos, tá? Agora, o que acontece? Esses 4.000, vocês vão ver que aqui eles estão bem espalhados. Então, tipo assim, a gente vai começar e vamos começar já no capítulo, sei lá, por exemplo, capítulo 1, na parte 4. Não começa no 1.1, entende? Não começa... A gente vai estudar, na próxima aula a gente vai estudar mais sobre o Ashtadhyayi. Mas não começa no 1.1, 1.2, 1.3, não vai assim. Tipo, às vezes já começa no meio, depois vai para o final, depois volta. Tá tudo meio, assim, espalhado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse Ashtadhyayi e criaram um texto que está mais ordenado. E mudaram alguns sutras para que seja mais fácil de estudar. E tem várias versões disso, mas a mais conhecida se chama Siddhanta Kaumadi. Não sei se já ouviram falar, Siddhanta Kaumadi. Então é um texto muito conhecido de gramática também, que é mais fácil que estudar que o Ashtadhyayi. Isso que eles dizem, eu não estudei, tá? É o Siddhanta Kaumadi. Também tem 4.000 versos, só que eles estão ordenados por assuntos, assim. Então você vai estudando assim numa ordem. Esse Siddhanta Kaumadi, eles fizeram o Lago Siddhanta Kaumadi. Entende? Que cortaram o Siddhanta Kaumadi pela metade e fizeram de 4.000, foram para 2.000 sutras. Entende que pegaram os 2.000 sutras mais importantes, Lago Siddhanta Kaumadi. E isso é o mais popular e mais famoso das pessoas estudarem. Tá? E depois tem outro que é Lago Siddhanta Kaumadi, não sei como que eles chamam, Alpa Siddhanta, tem uma coisa assim, um que tem 500, tá? E tem outros que eles fizeram que é de 100. Tipo assim, eles vão cortando tudo assim, mas assim, o que eu gosto de a gente estudar o Ashtadhyayi meio que porque a gente já vai na fonte mais original, entende? Então, assim, tem um esforço um pouco mais assim de que a gente vai passando as páginas para ir e voltar e coisas assim, mas eu gosto muito mais do que a gente
focar em estudar, por exemplo, o Siddhanta Kaumadi, o Lago Siddhanta Kaumadi, que às vezes as pessoas vão por esses textos por ser um pouco mais simples, assim, vamos dizer, sabe assim? Mas assim, o que acontece? O Siddhanta Kaumadi você está tendo que se referir todo um tempo ao Ashtadhyayi, porque não é o texto, vamos dizer, mais original, entende? Então, como que é o verso do Ashtadhyayi? Aí você acaba estudando os dois. Então é melhor já ir de vez para o Ashtadhyayi. Isso que a gente vai fazer, entende? Já vai logo para o Ashtadhyayi e pronto. Paulina, se alguma coisa não consegue acompanhar do português, me avisa que eu explico, tá bom? Ok. A Paulina é da Argentina. A Paz é do Chile. Então é um curso internacional, tá? Ok. Ok. Entende? Então, esse é o Ashtadhyayi e esse é Panini Maharishi, ok? Panini não é um cara qualquer. É um Maharishi. Aqui eles colocaram... Eu não achei uma melhor foto. Ele parece ali um... Peraí. Parece tipo um menino, assim. Mas, assim... como se diz? Quando você entra na Gamaleya, você vai falar assim... Caramba, essa coisa aqui é impressionante. Tá? Ok. Isso de introdução. Vamos para o assunto importante. Tá? A gente vai cantar também esse verso todas as aulas. Que é um verso que explica o que é um sutra. Tá? Alpaksharamasandikdham. Podemos repetir também. Alpaksharamasandikdham saravad vishwatomukam saravad vishwatomukam astobham anavadyangcha sutram sutravido viduhu sutram sutravido viduhu. Sutravid, então as pessoas que conhecem os sutras, Sutra Vidaha, né? Os sábios dos sutras, Viduhu, falam que um sutra é que Alpaksharam é um verso com poucas sílabas. Akshara significa sílaba, né? Então, Alpakshara tem poucas sílabas, é conciso. É uma cápsula de conhecimento. Essa é a ideia do... Peraí, só um minuto, parece que estou aqui. Vou fazer assim. Então, primeiro, ele precisa ter poucas sílabas. Se escreve um verso muito longo, já não é considerado mais um sutra, entende? É um shloka ou alguma outra coisa, sabe? Ele precisa ter poucas sílabas. É a primeira coisa. Depois ele fala assim, asandigdham, tá? O que é asandigdham? Asandigdham significa não tem dúvidas. Digdham significa assim, é duvidoso. Não pode ser duvidoso, não pode ser uma coisa assim que você fala... como se diz, o que ele quer falar aqui, ninguém entende. Então, assim, a ideia é que o sutra é curto e claro. Ok? Isso é o que ele está falando aqui. Depois ele fala assim, Saravat. Ele só pega a essência do que precisa ser dito. Saravat. Ele possui sua essência. Tá? Não pode ter outras coisas assim, vamos entrar numa discussão... vocês sabem que o Zoom também, não sei o que, fica falando do Zoom, não. Ele vai direto para o assunto, tá? Isso que eu estou tentando fazer nessa aula. Tipo assim, vamos para o que é rápido, o que interessa a gente, tá? Isso que o Saravat significa, vai rápido para a essência do que precisa ser dito, ok? Então não fica, como se diz, filosofando sobre o assunto, entende? Isso é quê? Isso é baixa. Baixa é isso, entende? E por que esse sutra? Por que ele não escreveu assim? Não, ele escreveu assim, assim, assado, e por isso, por isso, por isso. Tá. Entende? Patanjali faz isso. Entende? Patanjali, que era mestre de yoga, de Ayurveda, e Vyakaranam. De novo eu tô falando a mesma coisa, entende? Os caras eram assim... Vyakaranam era sempre parte do estudo de qualquer pessoa dedicada ao estudo dos Vedas. Entende? Muito importante, porque isso que mais amplia a linguagem do que você pode fazer, escrever textos, a poesia, entender a poesia, etc. Ok? Então é impressionante como eram os mestres, né?
como são os mestres, né? Os mestres são impressionante a quantidade de coisas que eles fazem. Enfim, Sutra. Saravat Vishwadomukam, ok? Vishwadomukam significa ele é como se fosse assim universal. Sabe assim esses, por exemplo, controle remoto universal, não tem isso? Você pode usar em muitas TVs. Aqui o Sutra ele serve para ser usado em vários contextos, entende? Em vários assuntos o mesmo Sutra é trazido. Então a gente vai ver isso. Tipo assim, Panini ele coloca um Sutra, esse Sutra depois é usado em toda a matéria da gramática. Entende? Não é só em numa parte da gramática. Não é só, por exemplo, em Subanta, que são a formação de substantivos. Não, isso aí é em Subanta, em Kridanta, enfim, em tudo que for na gramática, ele usa isso aí. Ok? Depois ele fala assim, Astobham, ok? Astobham, Astobham significa como se fosse assim, é como se fosse assim, ele não vai se expandir, tá? Ele não vai falar adjetivos, ele não vai ter coisas que vão embelezer, deixar a coisa mais bonita, porque o importante é passar informação. O bonito é que seja encapsulado, não que seja uma forma poética com metáforas e com coisas, tá? Isso chama Astobham. E depois Anavadyam. Anavadyam significa que ninguém pode falar mal disso aí. Entendeu? Tipo assim, não como que a gente chama? Como que a gente chama? Inquestionável, vamos dizer assim. Né? Inquestionável. Ninguém não pode, escrever sutra, não, esse sutra tá tudo errado, isso aqui não sei o quê. Até agora ninguém conseguiu questionar nada do Panini. Entende? Panini não tem assim, fala, não, esse sutra tá errado, esse sutra escreveu errado. Faltou tal coisa. Isso aí sobrou. Tipo assim, é perfeito, não tem um sutra mais nem um sutra menos. Imagina isso. Por isso que a gente chama um rishi. Por isso que isso aqui não foi feito por um ser humano. Entende? Foi feito pelo próprio Ishvara, passou para um ser humano que simplesmente ele colocou e escreveu e chegou até nós. Ok? Então a gente usa esse verso aqui como uma saudação ao sutra. Entende? Já que a gente vai estudar sutra, então vamos fazer saudação à forma de Deus na forma de um sutra, na forma da palavra, na forma da deusa Saraswati, na forma de um sutra. Né? E o que eu falei, o som é a deusa. Né? A deusa Saraswati é o som. Se a gente está estudando mais o som, entende mais o som e consegue trabalhar mais a palavra e o som e a pronúncia e o significado, entende? O que significa? Saraswati vai viver mais dentro de nós. A gente está invocando Saraswati dentro de nós, estudando o som. Né? Porque tudo isso aqui está escrito, mas lembrem que tudo isso aqui é som. Como a gente usa muito as coisas escritas agora, a gente perde essa noção de som. Mas som é o canto, né? Isso tudo é para ser cantado, ok? Tudo para estar no espaço. Bom, finalmente a gente chega aqui em que Ishvara revelou para Panini, tá? O que Ishvara revelou para Panini? E ele revelou esses sutras, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro sutra que a gente vai estudar. Não é um, são vários, né? São, como se diz? 14, são 14. 14 sutras, tá? São os 14 sutras que Ishvara revelou a Panini, tá? E isso a gente chama de Maheshwara Sutra ou Maheshwarani Sutrani, tá? O Maheshwara ou Maheshwara. Vocês entendem essa diferença? Maheshwara Sutra significa os sutras de Maheshwara. Maheshwarani, quando tem esse A longo, Maheshwarani Sutra, porque ali embaixo fala Iti Maheshwarani Sutrani. Maheshwarani significa o que veio de Maheshwara. Iti Sutrani, esses são os sutras de Maheshwara.
Se a gente coloca isso dentro de uma samasa, Maheshwara Sutra. Né? Maheshwara Sutrani ou Iti Maheshwarani Sutrani. Vamos estudar esses versos aqui. A, I, Un, Re, Le, Que, E, O, Ai, Ouch, Hayavarat, Lang, Jabhananam. Desculpa, eu errei. Nyamananam. Nyamananam. Ok. Jabain. Gardadash. Jabagardadash. Kapachatata chatatau. Kapai. Shashasar. Hal. Iti Maheshwarani Sutrani. Isso. Ok? Então, nossa primeira missão é aprender isso aqui o melhor possível, tá? Então, A, I, Un, Re, Le, Que, E, Un, A, Youch, Hayavarat, Lan, e aí às vezes a gente junta, né? Hayavarat, Lan, Nyamananam, Jabain, Garadash, Jabagadash, Kapachadata, Chatadau, Kapai, Shashasara, Hal, ok? Tem que ficar assim, bem rápido, porque isso aqui a gente vai usar a toda hora. Tá? Eu vou explicar melhor na aula que vem, como que a gente usa. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma ordem extremamente inteligente para as letras. Entende? E serve para expressar as coisas de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, se eu falo assim, vou escrever aqui. Vamos falar assim. Cadê? Não consigo. Se eu falo, por exemplo, a letra aqui, A, tem a e aqui tem o ach, tem o cha, né? Então, se eu falo assim, ach é uma forma de abreviar todas as vogais. Ach. Então, vogal, em sânscrito, a gente às vezes chama de ach. Entende? Isso a gente vai entender melhor como que isso funciona, tá? Isso vai ser a próxima aula. Ach, são as vogais. Se a gente fala assim, hal, significa que todas as consoantes. Entende? Ach mais hal são o quê? Todas as letras. Se a gente fala al, entende? Al são todas as letras. Certo? Então isso é uma coisa que a gente chama de pratyahara, que é uma forma de envelopar as coisas. Sabe? Então o que vai acontecer? Vão vir regras que vai falar, Pani vai falar assim, olha, essa por exemplo, ele vai falar assim, por exemplo, sei lá, se por exemplo, isso aqui, atipare significa, se isso é seguido por uma vogal, então ele fala ati, seguido por uma vogal, acontece tal coisa, entende? Se é seguido por hal, acontece outra coisa, entende? Esses são sutras, por exemplo, ele fala assim, halicha, esse é um sutra, halicha, significa quando isso é seguido por uma consoante, aí vai ter outras coisas que a gente vai adicionar para falar, você cria tal regra, a gente vai entender. Então, isso aqui a gente vai usar toda hora, porque isso aqui é a forma dele abreviar quais são as palavras que conformam a regra, entende? E esses mesmos sutras são usados também na Pratishakya, entende? Por isso que a gente precisa estudar primeiro isso para depois avançar no Vaidika Vyakaranam ou Laukika Vyakaranam.
Entende? Se a gente vai estudar, para deixar aqui um pouco que a gente vai estudar, e Panini, então os dois usam isso aqui. Na verdade, isso aqui se usa universalmente no sânscrito, tá? E essa ordem é uma ordem muito especial, porque, pensa, tem as vogais, ach, né? E aí depois tem, como se diz, a, a, as semivogais, junto com o Ra, né? Depois tem as nasais, certo? Depois a quarta coluna, certo? Terceira coluna, segunda coluna, primeira coluna, e depois as sibilantes. E isso tudo tem uma forma de que, quando depois ele vai descrever as regras, não fica nenhuma letra de fora, na forma que ele organizou as letras aqui. Entende? Então, a gente vai estudar, eu vou explicar melhor isso aqui, mas esses 14 sutras que vieram de Shiva são, como se diz, a estrutura interna de todas as explicações da gramática, tá? Das letras que se vão usar. Então, quando ele vai falar... Perdi o som. Perdeu o som? Alô? Alô? Hariom, Hariom. Não está ouvindo? Só um minuto. Que estranho. Voltou? Tá. Problema na internet. Então, isso aqui são, que eu estava falando, a estrutura interna de todas as regras gramaticais. Porque as regras são faladas assim, ó, quando depois vem uma nasal, entende? Como que é nasal? Então ele fala assim, nham. Nham significa nasal, entende? Então é uma forma de poder colocar ali dentro do sutra. Então pensa, o sutra já é abreviado. E para colocar mais abreviação ao sutra, as letras também são abreviadas. Então é tipo um sutra dentro do sutra, entende? Isso que você faz, sabe? Então o que acontece? Isso faz com que o sutra seja uma coisa muito pequena, muito curtinha e que passa muita informação. E esse é o nosso processo. A gente vai estudando o sutra e com isso então a gente vai expandindo, sabe? Mas a gente precisa entender a linguagem de Panini. Então se cria uma metalinguagem, uma linguagem para poder explicar uma linguagem, certo? Então isso aqui é parte dessa metalinguagem que Panini usa para poder explicar o sânscrito. Então a gente precisa entender e vamos ter vários conceitos e palavras em sânscrito que a gente precisa ir criando, né, dentro do nosso vocabulário e decorando várias coisas que são para poder explicar as regras gramaticais. Então é uma linguagem dentro de uma linguagem para usar para poder explicar uma outra linguagem. Então Panini é isso, uma metalinguagem, entende? Então a primeira parte que a gente precisa é esse aqui. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui de lição de casa para vocês, treinar isso aqui para a aula que vem, tá? Eu vou mandar uma gravação, ok? E na aula que vem a gente vai explicar por que algumas têm uma cor diferente, outras não têm cor, enfim, tá? Paz? Sim, eu fiquei um pouco perdida em relação aos números, porque isso você falou que tem 14 sutras. Sim. Mas a gente tinha falado que tinha 4.000 sutras. Então, como a gente considera, como a gente faz a conta? Dentro de um sutra tem 14 sutras? Como que é? Fica perdida. Não. O Ashtadhyayi, tá? Uhum. O Ashtadhyayi tem 4.000 versos, 4.000 sutras. Isso. Tá? Só que o que acontece? Bom, essa é uma pergunta interessante. Panini não só escreveu o Ashtadhyayi, tá? Não só escreveu a Ashtadhyayi, tem 5 livros principais de Panini. O Ashtadhyayi é o principal, porque é a explicação da gramática, né? Depois tem Unadipata, que são as explicações da etimologia. Tem Linganushasana, onde descreve o gênero das palavras. Ganapata, onde as palavras se colocam em diferentes grupos para poder explicá-las. E tem também o Dhatupata, que são as explicações dos verbos. E todos eles seguem esse mesmo sutra também. Então,
esse sutra é como se fosse assim, antes dos sutras do Ashtadhyayi, a gente precisa conhecer esses sutras. Eles não são parte do Ashtadhyayi, entende? Eles servem para poder entender o Ashtadhyayi. Mas aí, mesmo assim, esse é considerado sendo 14 sutras e não um sutra só? Esses são 14. Cada um A e um, esse é um. Onde tem a letra, aquela letra em vermelho, isso aí acaba um sutra. Então são 14 sutras. Mas às vezes a gente pode falar Maheshwara Sutra. Então, tipo assim, esse é como se fosse o grande sutra de Maheshwara, é tudo isso aí. Mas se a gente entra mais a fundo, então tem 14 mini sutras ali, né? A e um é um, tá? Então a ideia assim, é entender, é aprender esse Maheshwara Sutrani, esses 14 sutras, para conseguir entender estudar os 4.000 sutras, o resto dos sutras. Exato. O primeiro que a gente precisa é estudar os Maheshwara Sutrani, tá? O primeiro que a gente precisa estudar é esses sutras de Maheshwara Sutra, tá? Então a gente estudando os Maheshwara Sutras, depois a gente vai poder entrar nos sutras de Panini e nos sutras da Pratishakya também. Ok? Então é isso, tá bom? Muito feliz de estar aqui. Ok? Obrigado a todos pela confiança e espero que a gente tenha um estudo muito, muito próspero e que esse conhecimento seja assim valioso para vocês, que é o que mais anima o professor, né? Fala assim, não, a pessoa tem interesse em estudar Panini, imagina isso. Então, esse vai ser nosso curso, vai ser assim, tá? Às vezes vai ter PowerPoint, às vezes vai ter Word, não sei, eu vou ir pensando bem a estrutura, como que eu vou ir fazendo, tá? Porque a gente precisa ir escrevendo e fazendo coisas, sabe assim? Vai ter lições de casa, tá? Todas as lições, todas as coisas que eu faço são opcionais. Vocês, por exemplo, tem que estudar esse sutra. Aí vocês veem se estuda ou não. Se não estuda, depois não tem como a gente avançar. Entende? Mas eu não vou fazer prova semana que vem, entende? Estudou. Esse vai ser nosso método. Então, assim, vocês têm que falar assim, cara, eu quero estudar isso de verdade. Não é para como se diz, ficar amigo. A gente vai ser amigos se você estuda gramática ou sem gramática. Não é porque eu quero ser amigo do professor, ou não é porque, como se diz, sei lá, eu quero cumprir, ou é porque isso aqui, tipo assim, vai me deixar numa posição. Não tem posição, porque isso aqui a gente vai estudar muitas aulas e a gente vai avançar muito pouco comparado com isso que é. O estudo da gramática é uma constante, como se diz, amassamento, como se diz, do nosso ego, tá? Constante forma de deixar nosso ego humilde, o que é muito bom, sabe assim? Porque eu vou ir fazendo perguntas e vou falar, putz, eu não lembro, nossa, eu não sei o que. Então, assim, a mente tem que correr atrás das coisas e tentar estudar o máximo possível. E ainda assim não vai ser suficiente, porque é muito que a gente tem que estudar. E tudo bem, esse é o nosso trabalho do ego, legal. Nossa, que bom que a gente tem mais para estudar ainda. Isso, assim que tem que ser o espírito, ok? Então, assim, tenha bastante confiança. Quando não entendem alguma coisa, quando querem que eu profundize alguma coisa, quando tenha alguma dúvida, sabe assim? E eu vou falar, olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, porque tem muitas coisas que, assim, ainda não estudei, sabe? E como se diz? E precisa, a gente precisa se manter bem unido. Esse é um estudo que requer uma prática regular. Se você fala assim, nossa, putz, eu não vi a aula, há um mês que não vejo a aula, e não estudei, não vai avançar. Tem que ser toda semana um tanto, deixar alguns dias por semana para ir avançando, sabe? Porque vocês vão vendo que, tipo assim, a gente vai somando coisas, e aí, tipo, chega uma hora que, nossa, se me perdi a primeira aula que não estudei isso aqui, depois vai ficar difícil para a segunda, mas no nosso método, que foi assim, graças a Deus, meu professor, a gente vai revendo muito as coisas que a gente vai estudando.
Tá? Então, não consegui estudar o primeiro sutra para a aula que vem. Tudo bem, porque na próxima aula a gente vai estudar esse sutra mais profunda, mais a fundo. Aí você vai ter uma segunda oportunidade, terceira oportunidade, quarta oportunidade. Depois a gente vai passar de matéria, entende? Então, assim, a gente vai lento, porque eu sei que a vida de vocês é corrida, todo mundo tem muitas atividades, estamos estudando várias coisas. A gente vai lento e a ideia é ir em grupo. Mas eu não posso ir na casa de vocês para ver se vocês estão estudando ou não. Então é bom sempre ter esse estudo. Então o sânscrito é uma disciplina, tá? Então precisa ter um tanto de estudo, idealmente um pouco assim cotidiano, entendeu? Então tipo assim, por exemplo, hoje para um tempinho, estuda esse sutra, aí amanhã você revela um pouquinho, assim todos os dias uns 5 minutos, e quando chega na próxima aula você já vai ter ele de alguma forma decorado ou bem aprendido, tá bom? Então a gente vai se encontrar nesse mesmo link todas as segundas-feiras às 11 da manhã do horário do Brasil, ok? Como se diz? E as aulas vão ir sendo colocadas. Essa aula aqui eu vou colocar no YouTube e vou colocar ali um link, mas as outras aulas vão estar dentro da plataforma, tá? E aí vai ter, como se diz, uma inscrição com um pagamento, tá bom? Então aí qualquer coisa que vocês precisem de ajuda ou de, enfim, assistência, aí me escreve, ok? Não quero que ninguém fique de fora por assunto de dinheiro, tá? Só se alguém falar, nossa, já não consigo mais estudar porque é difícil, porque está indo muito rápido, eu posso ir mais lento, ou se falar assim, nossa, eu acho que vou deixar para uma segunda rodada, ano que vem começa a próxima turma, tudo bem, tá bom? Aí tá tudo certo, porque a gente precisa ser sincero, tá? Mas assim, a gente vai indo devagar, vocês vão ir aprendendo, você vai vendo que é uma coisa muito interessante. E vamos ter algumas lições de casa que são curtinhas. Não vamos ter prova, tá? A prova é chegar aqui e eu vou falar, olha, qual sutra se aplica aqui? Se aplica tal sutra, professor. Essa é a prova. Entende? Ninguém sabe. Tudo bem. Vou falar de novo. Esse sutra, lembrem que a gente viu a aula passada. Não se preocupem que comigo é assim também, tá? Porque é muita coisa e aí, aos poucos, assim, fazendo várias rodadas, a gente vai ganhando conhecimento e fala assim, não, agora já me lembro os sutras, tá? Porque isso aqui, a mente precisa estar assim, que nem um computador. Os sutras a gente aprende de cor, sabe? Com o número. Essa é a ideia. O sutra tal, 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 tá na seção tal, não sei quanto, tal. Sabe assim? Então é um esforço que a gente vai fazer juntos, tá? Isso também é parte do meu estudo, né? Porque primeira vez que eu estou ensinando isso, então eu também tenho que ir revendo todas as aulas que eu tive e um monte de coisa. Então eu vou tentar fazer isso da forma mais expedita e clara possível para a gente poder ir avançando num ritmo bom, sem muito rápido, sem muito lento, e que isso aqui seja também muito aplicável ao que a gente estuda em Vedanta, nos mantras, nos rituais, enfim, etc. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e a gente se encontra semana que vem. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Hari Om. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Imagina. Hari Om.